Beleza, pessoal. Então, bem-vindos aí. Para a aula de hoje seria a gente começar a entrar em diferenciais, né? E aí, dar uma visão geral também de onde a gente quer chegar, né? Eu acho que uma grande importância de aula, acho que deixar claro quais são os objetivos para onde a gente quer chegar, para vocês terem uma noção do que precisa aprender também. E acho que isso aí para mim é fundamental. E aí a gente tenta entrar naquelas notas que eu mandei sobre diferenciais, e aí já começar a pensar na prova da semana que vem. Não, para mim, eu tô. Peraí. Desculpa. Sobre a prova, eu estou considerando, para mim, que vai ser meio termo entre uma provinha e uma prova a vera, entendeu? Uma prova para quem é matemático, tá? Seria um meio termo para a gente poder só não perder o ritmo agora, porque o começo é importante a gente cobrar um pouco, principalmente, para vocês não boiarem cada vez mais depois, tá? E aí depois a gente faz uma segunda prova, faz pequenas provinhas, não tem problema. Mas eu acho que é importante a gente ter, não interessa onde a disciplina estiver agora, a gente tentar fazer, não tanto como, claro que é avaliação, né? Mas é mais para mim como uma forma de praticar, tá? Praticar a matéria, tá bom? Para vocês chegarem e se prepararem e revisar e estimular vocês. Então, eu acho que é importante a gente fazer agora no nível que tá? Se a gente olhar alguns livros, né, de geometria diferencial ou de variedades, etc., umas duas, três páginas que a gente fez do livro lá que a gente fez, dá três capítulos, tá? Ou mais de alguns livros. E de livros difíceis, tá? Então, a gente está tentando realmente ver, porque assim, às vezes a gente tenta evitar ir num livro muito difícil, mas aí você não aprende o que realmente é o assunto, entendeu? Então, assim, para você ter uma visão do que realmente, qual é o assunto como um todo, é importante pegar os livros-chave, como esse livro que a gente está vendo. Que aí você realmente aprende, não fica. Porque existe nessa área muita confusão de notação, né? O que que é, por exemplo, o que que é a nossa noção agora é o que que é um diferencial mesmo, quando que eu posso escrever df, dx, quando que eu não posso escrever, entendeu? E esse tipo de noção, aí você vai lá, devia ter aprendido isso em cálculo de várias variáveis. Cálculo de várias variáveis é mais ou menos o que eu mandei nesse folheto, né? E aí tudo bem, você vai aprender, mas você vai aprender uma perspectiva, entendeu? A grande perspectiva a gente está tentando ver agora. É o grande visão geral de para você ter uma familiaridade tão grande, né? O objetivo é que você tenha, mesmo que não aprenda todos os capítulos, mas o que a gente aprender para ter uma familiaridade de você conseguir manipular com aquilo, de você conseguir mexer, conseguir pegar e ver na sua pesquisa, né? Então, assim, tem tem livros que demoram um tempão fazendo isso, mas aí também vai explicar um aspecto. Esse a gente está tentando, eu estou tentando complementar esse nosso livro, que é bem secão, né? Mas ele é muito profundo, é muito interessante e é uma formulação moderna. Eu estou tentando complementar para a gente preencher as nossas lacunas e também para você ter uma visão, para eu tentar passar essa visão global que é importante para a modelagem, principalmente, né? O cara conseguir aplicar aquilo, tá bom? Claro que a gente nem tudo é possível, né? Eu acho que para essa primeira prova o que a gente está vendo é o principal, tá? Podia ter, eu queria ter coberto mais coisa, mas, por exemplo, ontem uma reunião o dia inteiro e eles precisando da minha ajuda para um curso lá da própria UERJ, então faz parte do meu trabalho, eu tive que atender a isso. Mas também, assim, a gente tem que ver o que é realista, né? A gente está vendo um livro extremamente difícil, entendeu? Então, também adianta eu ficar matando vocês de um monte de coisa alienígena e chega lá na hora, não vai levar isso para a vida, né? Então, já está bem, assim, se a gente for ver em termos de conceitos, já está bem desenvolvido, entendeu? E aí eu queria também, esse negócio de diferencial, né? Diferencial tem a dualidade entre diferencial e derivados parciais, que a gente viu na última aula, mais ou menos, né? Que tinha aquele negócio de operador de derivado parcial, parece que ser um dual, aqueles dx, dy, dz. Então,
essa dualidade, o espaço dual, né, de álgebra linear, é a disciplina inteira, gente, entendeu? Tipo assim, se você pegar outro livro que vai fazer 3 capítulos, aí ele vai ensinar uma técnica nova lá que você nunca viu, o que que tem por trás daquela técnica? Espaço dual. É impressionante, tá? Então, a gente está trabalhando o espaço dual, acho que é o mais valioso para a gente para essa P1, entendeu? A gente trabalhar bem espaço dual que está por trás de tensores, está por trás de tensores de formas diferenciais, que é o maquinário moderno que a gente está tentando ver, tá bom? Então a prova eu vou passar uma lista, a prova vai ser fácil, vai ser fácil para médio, né? Porque nada disso aqui é fácil, tá? Mas vai ter algumas questões simples de verdadeiro ou falso, por exemplo, vai ter múltipla escolha e vai ter também questões dissertativas, né? E aí, assim, vai ser na hora lá, todo mundo com a câmera ligada, né? Se quiser colar, ninguém. É impossível ser uma polícia perfeita, né? Até presencial também é impossível, né? Então, a pessoa, vou fazer o mínimo, né? Tá com a câmera ligada, conversando com vocês, tirar dúvida, eu tô ali, entendeu? Não vou, eu prefiro fazer assim, tá? E aí eu passo a lista, não vai ser muito diferente da lista, não. E aí só pra gente trabalhar, pra gente refrescar as coisas na cabeça, tá bom? Reindexar, né, pra quem é da computação. Tá, sobre hoje, eu queria fazer uma coisa rápida para eu voltar e terminar de editar os vídeos e mandar para vocês. Que é como se eu estivesse dando aula. Então, aqui, compartilhar aqui minha tela. Tá? Então, o que eu acho que o principal que eu posso oferecer, em vez de regurgitar o livro, é fornecer para vocês realmente o entendimento da onde as coisas se encaixam, né? E vocês terem um domínio disso para depois se aprofundar, se precisar, na pesquisa de vocês, tá bom? Nesse, se vocês estão vendo minha tela, todo mundo vendo minha tela? Tá. Qual é a minha intenção aqui desse manuscrito que eu escrevi aqui? Que a gente vai entrar agora, a gente já viu diferenciais assim de maneira meio corrida, né, com aquela parte de geometria riemanniana, né? E aí a gente até viu como é que escrevia o jacobiano do diferencial de uma função entre duas variedades. E aquilo ali foi uma coisa mais corrida, só para a gente tentar ter umas sacadas, mas a formulação moderna mesmo e mais completa é desse livro que a gente está vendo, tá? Então, desse livro e também do que eu vou ajudar a melhorar também com os vídeos, né? Então, agora que a gente realmente vai entrar na maturidade plena, assim, ver realmente o que é que está sendo falado, né, em vez de ter um monte de coisas fragmentadas e confusas. Então, para a gente ter as sacadas boas do livro e ver o que ele está tentando expressar com aquela linguagem moderna e meio algébrica que ele usa, existe você pode pensar que a gente está tentando fazer aqui, para a gente entender essa parte da matéria, um contraste entre uma linguagem moderna, que é o do livro, tá? Uma linguagem moderna e super de vanguarda da matemática, digamos, e uma linguagem clássica, que é o que a gente aprendeu em cálculos várias variáveis, aprendeu mais ou menos, não lembro, né, todo mundo, mas e de várias variáveis. Então, o que foi feito aqui nesse apêndice é de umas notas que eu tenho, tá? Que foi feito aqui nesse manuscrito, resumir mais ou menos diferenciais, tentar esclarecer diferenciais clássicos, tá? Clássicos que eu digo, você pode pensar que clássico é antes de usar variedade, o termo variedade, tá? O clássico seria o quê? A pessoa trabalhar de Rn para Rn, tá? E que a gente pensa que é totalmente numérico, né? Espaço de n números para espaço de m números, tá? Então, esse seria o clássico. E a gente sempre tentar mapear o que está sendo dito naquela linguagem moderna para isso e ver que não existe tantas contradições, que na verdade é a mesma coisa, tá? Mas então se realmente tiver um domínio muito bom, você não vai falar, eu estou usando o moderno e o clássico, eu estou usando a mesma coisa, só que o jeito que você quer escrever para um artigo, você vai escrever de um jeito, para outro, você vai escrever de outro, e mesmo se você não escrever um artigo usando isso, se você for ler um paper que usa essas técnicas, você já sabe, ele está usando uma linguagem mais ou menos clássica, misturada com isso, ou está usando mais moderna, e qualquer coisa moderna eu garanto para vocês que vai ser fácil perto do que a gente está vendo, tá? Então,
Vocês vão ter domínio para ler paper, isso é certeza, tá bom? Mesmo se a gente chegar a ver só mais 2 capítulos ou 3, vai ter um domínio muito grande. Gabriel saiu. Mas, então o que você pode estar tentando ver para entender essa parte de diferenciais profundamente? A gente tentar sacar o que diferencial era no caso de cálculo, né, ou de funções de Rn para Rn, tá bom? Então a gente tentar ver as diferentes formulações que tem por curvas, tem formulação por aproximação, e tentar sacar o que era para Rn e para Rm, e aí mapear o que é no caso de variedades, que no caso de variedades é o que realmente é, na minha opinião, porque variedades é o conjunto de dados que você vai ter na prática, entendeu? Aqui os dados já estão todos com coordenadas, então aqui já é um passo à frente da modelagem computacional. Em termos de modelagem computacional, é importante você modelar simbólico primeiro, tá? Porque você não sabe se eu quero representar o rosto da pessoa no reconhecimento ou numa simulação de fluidos ou de transferência de calor, se eu quero representar com as coordenadas tais ou com outras coordenadas ou com o jeito que você quer representar, mas você consegue trabalhar com o problema, entendeu? Então o problema consegue formular bem, dar nome aos burros, né? Por exemplo, chamar de M1, M2 e a dimensão, mais ou menos quantos graus de liberdade vai ter, se é finito, se não é. Você consegue modelar muita coisa simbolicamente primeiro. Tá? Então, assim, é importante a gente ver que quando você fala de RN para RM, parece mais fácil, mas na verdade a história é meio mal contada. A história completa é o que a gente vai ver no curso. A história mais completa, assim, de que realmente é, tá? Então, por isso que tem que ter essa paciência. Então, o que a gente faz é sempre traduzir da linguagem clássica para a linguagem moderna, e no final eu espero que vocês só saibam que a moderna é a mesma coisa, mas se eu quiser simplificar e usar uma notação lá mais rápida, eu posso usar uma notação mais rápida. Você ter esse tipo de confiança, entendeu? Com a notação. Em vez de falar, putz, será que aqui eu posso usar uma notação clássica? Será que aqui eu vou usar igual do livro, que é tudo cheio de classe de equivalência, não sei o que lá, quando que eu preciso usar um ou outro. Então, a minha ideia é que seja não só você ficar olhando diferentes tipos de fazer, mas que você consiga ter domínio, né? De pelo menos de usar, tá? E aí aprofunda se precisar em outro semestre. Mas, então o que a gente está vendo aqui? A gente viu, né, que uma diferença, o que é tomado como a definição geométrica de diferencial, clássica, né, digamos assim, a definição clássica e geométrica de diferencial, que aqui assim, é quase que meio que pré-moderna, né? A definição entre o clássico seria que a gente está acostumado na integral de f de x dx, né? Sei lá, o que é esse f de x dx? Né? A gente viu lá, não, o que seria, quando você faz uma integral, tá? Você tem lá, integral de f de x dx, o que é esse f de x dx? Aí você fala, não, é o limite de uma soma de Riemann lá, aí que é f, i, delta x, i, aí eu posso até usar uma técnica de integração, programar isso, usar uns delta x'inhos ali, né? Então, quando eu faço integral de f dx, f de x dx, se a gente lembrar da aula passada que eu expliquei, que eu dei síncrono, né, que eu também expliquei de maneira informal, mas a gente vê que f de x dx seria o quê? Seria um funcional linear. Né? O que quer dizer o funcional linear? É como se fosse uma função normal de f de x, tá? Mas ela é linear e passa pela origem. Seria a reta tangente, seria uma reta tangente. Então, a integral de f de x dx, eu estou integrando um funcional linear a cada ponto da função. Claro que a integral é infinito, mas imagine que você tem uma função, você reparte ela em intervalinhos, e aí a cada intervalo eu vou integrar um funcionalzinho linear, seria a reta tangente naquele ponto. E aí, não tem aqueles trapéziozinhos de quando você faz a integral finita, né? Então, aqueles trapéziozinhos ali, né? Cada trapéziozinho, você está integrando, se você usar a aproximação linear, né? Se usar um método de primeira ordem, seria realmente a reta tangente, ou uma reta secante ali que você está usando. Aí, isso que quando a gente faz no contínuo, que você não especifica se está usando a reta secante, se é a reta tangente,
se é primeira ordem, segunda ordem. Então, no contínuo, você está indicando que você está integrando uma funcional linear, um funcional linear, que é uma aproximação linear para aquele negócio, tá? Então, você está integrando uma aproximação linear. Então, f de x dx seria como se fosse uma funçãozinha ax, tá? O dx seria como se fosse uma variável, né? Vou chamar de x. E o f seria, se eu pegar num ponto específico x0, seria um a. Então, ficaria a de x, a de x, ou a vezes x, tá? É uma funçãozinha linear. Para integrar isso, é fácil, né? Só, não preciso de integral nenhuma para integrar uma função linear. É só fazer continha mesmo, euclidiano. Então, a gente sempre vai tentar entender melhor o que são, quando eu integro em várias variáveis, eu tenho lá f du mais v dv, ou essas coisas assim. Esses diferenciais que estão dentro da integral, você já sabe hoje mais ou menos o que é, tá? É só você falar, não, o Fábio falou, isso aí quer dizer que eu estou integrando coisinhas lineares, funções lineares ali dentro. Tá? Um negócio que é não linear, eu estou integrando coisinhas lineares. Como eu vou fazer isso na prática, tem vários tipos de aproximação de você pode fazer, mas a teoria é feita com isso, entendeu? Então, você já começa a entender melhor, né? Mas aí isso é uma maneira de explicar, né? Então, o que realmente é diferencial em termos, né, que eu falei quase que modernos, né? Ou geométricos que a gente fala, seria mais ou menos isso. Seria, então, eu tenho uma função não linear, o diferencial da função. Deixa eu só apagar aqui, tirar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O diferencial da função, então eu pego uma curva, né? E aí, uma curva que seria uma função que vai de menos epsilon a epsilon no intervalo até, no nosso caso é a variedade, né? Mas aqui, até no caso, o conjunto do Rn. E aí se faz a derivada dela, tá? Como aqui está no Rn, eu posso derivar a curva vai ser assim, x1 de t, x2 de t, até xn de t, tá? Aí eu posso tirar a derivada desse xn de t, que seria, vetorialmente seria gama linha de zero, a gente fala. Aí esse gama aqui então tem uma curva que vai para lá, e aí essa outra curva é como se eu tivesse empurrado a curva que eu tinha aqui no Rn, eu empurrei para Rm, tá? Então o diferencial da f, que vai da Rn para Rm, tá? Aplicado num vetor W de Rn, nada mais é que a derivada em t dessa composta aqui, ó, tá? Eu só não estou fazendo desenho porque a gente já fez desenhos inúmeras vezes sobre isso, né? Eu só estou olhando aqui nesse texto para vocês, tá? Professor, uma dúvida. Pode falar. Tá. Não, é só porque tentar associar. Isso aqui está relacionado àquela parte de vetores tangentes, do que está lá dos vídeos, lá quando você define o alfa linha de zero, está relacionado àquilo? Da última parte do... não sei se não. É porque quando eu estava lendo, eu acabei associando que lá, quando define o alfa linha de zero em F, que é justamente a composta, né? D de F igual a alfa em relação a T. Né, que justamente tinha um alfa definido no intervalo de menos epsilon a epsilon. Então, essa associação é que esse nosso livro faz de maneira bem profunda. Tá? Então, a associação básica é que os vetores são o quê? Derivados direcionais, concorda? O que são derivados direcionais em termos clássicos, lembra? Derivado direcional em termos clássicos é um monte de derivado parcial, né? Um monte de derivado parcial lá, derivado direcional é as coordenadas do vetor que você está tomando a direção com as derivadas parciais da função, né? E o diferencial, então aquilo ali é vetor. Então para a gente vetor lá, como se fosse uma derivada direcional com um vetor, a gente está associando, a gente pode modelar um para um vetores que a gente está acostumado, ou conceitos que a gente está acostumado de vetor, com derivadas direcionais.
tá bom? Derivados direcionais, que são, você pode pensar em termos de coordenadas, coisas que têm derivados parciais. Então, derivados direcionais, a gente chama de derivadas direcionais, a gente chama de derivados direcionais, estão para a gente como se fossem derivados parciais, tá? Como se fosse um gradiente, tá bom? Estou falando aqui de maneira para vocês ir acostumando a ficar fluente, tá? Qualquer coisa vocês me param, mas acho que cada aula a gente vai esclarecendo alguma coisa. Mas é como se fosse gradiente. Gradiente, as coordenadas do gradiente é sempre derivados parciais. Então, de certa forma, a gente tem uma dualidade entre derivados parciais, que tem a ver com o derivado direcional, que derivado parcial nada mais é que derivada direcional na direção x ou na direção y, certo? Então, a gente tem uma dualidade profunda entre uma coisa que é derivada direcional, tá? Que a gente pode associar um a um com vetores, tá bom? Então, eu posso modelar vetores que a gente pensa em deslocamento, a gente pode modelar como derivado direcional. Pode pensar dos dois jeitos, do jeito que você achar mais conveniente. Mais profundo e mais geral é pensar como derivada direcional, tá? E aí existe uma dualidade entre derivado direcional, né, ou derivadas parciais, você pode pensar, com os diferenciais, tá? Então, os diferenciais, na linguagem clássica, a gente chamava de derivada total, tá? Então, existe uma dualidade entre derivada total e derivada parcial. Você pode pensar, se eu fosse explicar isso aqui para o Gauss em 1800, eu ia falar assim. Tá? Existe uma dualidade entre derivada parcial e derivadas totais. Derivada total seria o diferencial, e essa dualidade quer dizer que, na verdade, um é espelho do outro, de certa forma, certo? Um é meio que espelho do outro. Então, a gente tentar compreender isso e responder sua pergunta bem faz parte do curso e demorado também, tá? Mas sim, tem a ver, né? Tem totalmente a ver, né? E aí, aqui, a diferença é que quando eu estou em Rn, eu posso já derivar a curva direto, tá? E já usar. Então, eu tenho um vetor, esse vetor aqui no sentido convencional são d números, né? Eu estou aplicando o diferencial nesse vetor, ou a derivada total desse vetor. Na verdade, é a derivada direcional da f nesse vetor, tá? Então, o diferencial da f, ele codifica dentro dele todas as derivadas direcionais, de certa forma. Mas aí a gente, para especificar isso que eu estou falando, vai ter que estudar e pegar no papel. E aqui a gente tem a definição de derivada total ou de diferencial, que é a definição que a gente, talvez o mais útil, né, e que a gente quer, é que aproxime, né, que seja uma função linear que aproxime o valor de f em qualquer ponto. Se x0 mais v pode ser chamado de x, tá? Pode ser chamado de x. Então, f em qualquer ponto, f num x, é o f num ponto base. No nosso caso, a gente usa sempre m em vez de x0, né, em variedades. A gente usa sempre o m aqui. O m nosso é o x0, tá? Sempre pensa assim. Quando a gente está mexendo com série de Taylor, eu sempre pego um x0 e um delta x, né? O nosso m é sempre esse cara aqui. A gente não chama de M0, por quê? Porque a gente, na variedade, a gente vai estudar campo vetorial, campo de formas, então esse x0 tem que ser variável, tá? Então, aqui é só para explicar, a gente põe o x0, mas você pode pensar, esse ponto base aqui é uma variável. E aí eu estou tomando uns delta x aqui desse v, tá certo? Então, em termos clássicos ou de engenharia mesmo, diferencial, então, é uma aproximação linear da função no ponto centrado ali, que a gente centrou em x0, tá bom? E aí, aqui a gente pode escrever uma série de Taylor aqui em várias variáveis, mas basta eu dizer que é a parte linear mais um resto, né? E aí a gente já viu que se eu fizer essa parte menos essa, vai ficar só do lado o df e o resto. E é isso aqui que a gente estava estudando em variedades lá, que era aquele fm mod fm ao quadrado lá. Aquele fm mod fm ao quadrado, a gente vai ver que ele é bidual, tá? Desculpa falar a linguagem complicada, tá? Mas ele, na verdade, bidual quer dizer que ele, na verdade, ele é a mesma coisa. Tá? Porque quando você toma dual,
você pega os funcionais lineares de um espaço vetorial. Você pega o bidual, você pega o funcional linear do funcional linear, que na verdade é isomorfo ao que você começou. Então, na verdade, é uma outra maneira de ver o espaço inicial que você estava, o espaço vetorial inicial. Então, esses diferenciais aqui, na verdade, é a mesma coisa, isomorficamente, aquele fm mod fm ao quadrado que a gente estava vendo. Né? Então, aqueles caras lá, tá escondido ali, que aquilo ali são diferenciais, tá bom? São diferenciais. O que quer dizer? Que são primeira ordem de funções, tá? É o que a gente falou, tá representando primeira ordem. Só que lá, o que era legal? Não precisava usar variável. Não precisa usar variável. Aqui a gente está... quando a gente começa a usar a derivada parcial, por exemplo, a gente está começando a entrar um pouco numa linguagem com mais coordenadas, né? Antes a gente estava linguagem puramente simbólica, então a gente usava aqueles mod lá, usava fm, mod fm ao quadrado, puramente simbólica e não numérica. Agora a gente está entrando no numérico, então a gente começa a usar a V derivada parcial, ver qual é a base do espaço tangente. A base do espaço tangente são derivadas ao longo das coordenadas, então começa a entrar coordenada. Tá? Ainda é extremamente geral, mas começa a entrar coordenada aí. E aí que a gente está entrando agora um pouquinho. Tá? Mas mesmo sem usar coordenada, a gente tem aquela formulação bonita do livro e complicada, que é aquele fm mod fm ao quadrado, aquela classe de equivalência, o bidual daquilo ali, ou seja, uma outra forma de interpretar a própria fm mod fm ao quadrado, é como o espaço dos funcionais lineares. Funcionais lineares de um, na variedade em si, tá? Da variedade em si. Ou seja, em vez de estudar funções complicadas não lineares, eu pego funções lineares e estudo ali, tá bom? E aí, agora a gente quer entrar nesse negócio da notação do D, F, da maneira mais geral e ver essa dualidade, né? Que eu expliquei. Que é uma dualidade simples, mas a gente tem várias maneiras de explorar ela. Dualidade eu digo, entre o diferencial, né, ou entre a derivada total e as derivadas parciais, se você quiser pensar em coordenadas. E aí, para tomar cuidado, que nessa formulação clássica, a gente vai ter que mapear isso aqui para o livro, tá? Mas o livro, mais ou menos, isso aqui é razoavelmente consistente com o livro. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente entra no livro, a gente vai ter muitas coisas que, assim, abusar da notação, né? Então, quando eu escrevo só DF, muitas vezes, aí, aonde ele está centrado, que seria DF centrado em M, no nosso caso, ou centrado em X, então, sempre que eu escrever sem nada, no fundo eu estou vendo que ele é uma função de X, só que se põe um subíndice ali, eu ignoro. Tá? E também que ele é uma função de um vetor, né? E aí eu sei que ele está centrado em X, mas eu omito o fato de ser centrado em X, porque o certo seria ser assim, D de F de X de V, né? Ou D de F de... Então, eu omito isso. Né? E na notação clássica, então, é direto. Você vê só DF de X de Y, é bem abusada na notação clássica esse fato de que é centrado no x0, né? O fato de que está sendo centrado no x0. A gente simplesmente soca um monte de dx, dy lá e a pessoa que tem que se ligar que está, no fundo, tem esses subíndices, tá bom? Até o dx do clássico que a gente tem da integral de f de x dx. O próprio dx ali ele está centrado no x0, tá? Sempre está centrado no... Então, existe esse tipo de... Então, esse tipo de esclarecimento que eu quero que vocês façam com esse manuscrito, assim, para vocês se ligarem dessas coisas, tá? E a outra notação aqui às vezes, a derivada, como o diferencial é a derivada total, tá? Como ele é derivada total, a gente usa como se fosse... Aqui é uma função vetorial de várias variáveis, tá? Então, eu uso como se fosse de uma variável mesmo, sabendo que esse x aqui é tudo vetorial, tá bom? Então, a gente sabe que aqui já é claro para a gente. Então, df de x0 vai ser como se fosse a derivada total da função, que em termos numéricos é a matriz jacobiana. É uma matriz, né? Não é uma matriz de derivadas parciais. Não é só... Então, ela codifica todas as derivadas direcionais juntas. Né? Se a gente lembrar de termos clássicos, é isso que ela faz. E aí a gente tem aqui o fato que
O fato de que, então, o que eu queria chamar a atenção é uma das coisas mais importantes da aula de hoje, é a coisa mais importante, eu acho. É que o fato de eu ter aqui, ele definiu, tá? Definiu o diferencial como aquela função linear de várias variáveis que aproxima a função. Ele não fala como é que eu calculo, entendeu? Ele não explica como é que eu calculo. Também é uma definição um pouco abstrata. Mas ela é a definição mais útil, né? Não, o que que ele faz? Ele aproxima, né? Ele aproxima. Deixa eu colocar a carinha de vocês aqui embaixo que eu olhar vocês. Tá? Aí pelo menos eu olho para vocês aí, fica melhor para explicar. Então, aqui ele fala assim, por definição, ele é a função que aproxima. Ah, mas o que que isso tem a ver com... Como é que daqui, dessa formulação clássica aqui, que é uma série de Taylor, eu tiro que isso aqui é uma derivada direcional, na direção V? É o que está aqui embaixo. Né? Então, se você manipular aquela expressão do jeito que está aqui, né, aí vai dar o limite, aquele limite que é a derivada direcional, definição por limite, que a gente está acostumado. Na direção U. Aqui, ó, vetor U na direção U. Então, em formas clássicas, eu consigo escrever isso. Qual é a desvantagem? É porque eu estou usando coordenado já, estou usando x. Então, no caso de variedades, começa a ficar, se a pessoa fizer só assim, vai ficar um monte de x, y, não sei o que, vai ficar gigantesco. Então, aí tem que usar aquele somatório. Todo mundo já ouviu falar, né? Somatório de Einstein, as coisas que o Einstein usa, tipo. Aí fica muito complicado. Fica. Somatória de Einstein, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar, cara? É. É o somatório, assim, que você tem o somatório, e aí tem um símbolo com índice em cima, outro símbolo com índice embaixo. Ah, E aí se você escrever um símbolo com índice em cima, outro com índice embaixo, sem o somatório, já quer dizer que está somatório, tá? E aí tem páginas e páginas do cara escrevendo um monte de coisa que tá 300 mil somatório lá dentro, você não tá vendo. Entendeu? Então, porque ele está trabalhando já direto, é igual a variedades que a gente está fazendo, a mesma teoria, mas ele está trabalhando lá embaixo, nas coordenadas, tá certo? Aqui a gente consegue fazer muito sem precisar ir para coordenada. Então, o legal é que a gente tem uma interpretação mais profunda e mais abstrata e mais simples até. Agora, aqui, com coordenadas, a gente consegue já direto escrever, como eu consigo escrever f de x, eu consigo fazer os limites clássicos que a gente está vendo. Então, seria uma derivada simples, né? É uma derivada mesmo nessa direção. Vira uma função de uma variável, a função de h, né? Aí, aqui vira cálculo 1 de novo, né? O negócio que era... Sempre tem esse truque, né? De transformar para cálculo 1. Truque não, é óbvio. E aí, eu consigo interpretar, então, a função que aproxima uma função de multivariada, né? O valor dela em cada ponto é a derivada direcional da função original não linear. Tá? Em termos de limite mesmo. E uma coisa que é engraçada, não sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora, mas o que é engraçado é que a gente define derivada, né? Isso aqui é derivada de uma variável, nessa direção. A gente define derivada em cálculo, em termos de limites, se a gente usar limites, né? A gente define derivada como uma coisa que é Δx sobre Δy, digamos, né? Mas a gente define a derivada já, o que eu quero dizer aqui, com uma diferença de primeira ordem, né? Quem fez cálculo, todo mundo aqui já deve ter feito método numérico, cálculo numérico, que tem que fazer para exame, né? Então, assim, você pode escolher, você pode escrever esse limite aqui com mais alta ordem, se você quiser, e vai convergir para f' também, vai. Você pode usar método de segunda ordem, você pode fazer uma diferença que seja de 3 pontos, em vez de ser só de x0 para Δx, você pode usar 3 pontos para fazer essa diferença. Só que a teoria não precisa disso. A teoria contínua, você pode formular tudo com primeira ordem, entendeu? Sabendo que, no fundo, na hora de implementar aquele negócio lá, você pode usar mais alta ordem, mesmo que seja para calcular uma derivada que é primeira ordem. Então, a formulação é feita em primeira ordem, mas sabendo que tem formulações em mais alta ordem também. E o legal é que a gente, no livro, por mais que seja abstrato, mas definição de derivada é muito simples.
Derivada é um negócio que opera em funções, não é isso no fundo que ele está falando? Pode ser em variedade o que seja, mas derivada pode ser f de x, derivada em qualquer espaço que seja, nada mais é que um negócio que pega a função e devolve a função. E que é linear, obedece a regra do produto, só isso. E isso aí é suficiente para definir o que é derivada. E o interessante é suficiente desde que a função seja sem infinita. Se for secar, se tem derivadas parciais contínuas, se ela for diferenciável nesse sentido aqui, ó. Se for uma função real diferenciável nesse sentido, que isso que quer dizer que a função é diferenciável mesmo é isso aqui, tá? Não é, não é isso aqui não. O que a função f é diferenciável é que existe esse df. E aí dá para traduzir que as derivadas parciais têm que ser contínuas e as derivadas mistas têm que ser iguais, né? Tem esse negócio aí. Então, aí dá para deduzir daqui, mas sai tudo daqui, né? Então, o interessante é que se fosse K, ou seja, se eu tiver derivadas parciais de ordem K, e elas são contínuas e tal, mas eu não tiver de ordem de K mais 1, ele já é descontínuo, entendeu? Porque isso acontece em sinais, né, no mundo prático. Aí essa formulação não fica tão limpa, tá? Então, você tem casos específicos dela, tá? E aí, mas essa aqui por curvas, essa por curva sempre funciona. Então, essa por curva sempre funciona, para secar. A função não precisa... Aqui eu posso obrigar ela a ser de ordem CK, né? Aqui sempre vai funcionar essa definição. Então, é uma definição que funciona mais limpa para ordens, para função que não é infinitamente diferenciável. Agora, você vai perguntar, existe função infinitamente diferencial no mundo real? No mundo real, sempre não vou ter que cortar ou modelar até um certo ponto, não tem bico, né? Tem ruído. Será que eu posso ver tudo como uma função infinitamente diferenciável? Então, a ideia de você ver como infinitamente diferenciável não quer dizer que tudo seja infinitamente diferenciável. Mas é que se eu falar, seja uma função sem infinita. Sem infinita, para a gente, vai querer dizer que eu estou modelando a teoria como se fosse sem infinita, mas na prática aí eu vou ter que pensar para aplicar. Não quer dizer que é inaplicável, entendeu? Que é inaplicável para secar, mas eu vou ter que pensar. Eu vou ter que talvez fazer vou ter que mostrar como é que implemento no caso de secar, ou como é que eu faria o método numérico no caso de secar. Então, um pouquinho... Então, sabendo que no caso de secar, não é tão fácil assim eu associar coisas que têm derivadas lineares lablitianas lá com derivadas mesmo, que a gente está acostumado, que é o limite aqui. Tá? Então, não é tão direto de associar, mas é a mesma coisa, no fundo. Então, a gente sempre vive em teoria de computação contínua, ou de modelagem computacional contínua, ou de matemática contínua, a gente sempre pensa no mundo ideal, e aí você especializa. Então, a ideia do livro é a seguinte: esquece CK, pensa em tudo como ser infinito, e aí a hora que você lidar com uma função CK mesmo na prática, você pensa. Tá? Aí você aplica o que dá para aplicar e pronto, não quer dizer que é inaplicável. Se você for perguntar para matemática, ele vai falar, é inaplicável para CK. Não é inaplicável, não. Senão seria inútil a teoria, né? Nada é ser infinito. Nada é ser infinito. No mundo real. O negócio é você ver como se fosse infinito. Então, aí a matriz jacobiana, né? A gente está acostumado. Aí como deriva, né? Porque aqui eu já, com essa definição aqui, se eu usar no lugar do vetor U, eu usar o versor na direção x, eu consigo derivada parcial. É por essa definição aqui. E aí eu consigo colocar, se eu usar todas as bases, se eu tenho Rn, esse U vai ter N vetores base para especificar o vetor U. E aí, eu colocando as bases aqui, eu acho as colunas da matriz. Você já falou isso numa aula lá, né? Isso aqui você já expliquei assim, de maneira também mais prática um pouco. É tudo relativo, né? Se é prático, se não é. Mas uma coisa que eu gostaria que você prestasse um pouco atenção hoje também é esse negócio aqui. Quando eu escrevo, tá bom, DF é isso, né? O professor falou DF, eu já sei. DF, a definição mais legal de DF, assim, mais útil para o engenheiro, de DF seria essa aqui, tá? Que é uma aproximação da função, né? Ou útil para quem processa sinais também, essa seria mais útil. A segunda mais útil seria essa aqui,
que DF seria uma coisa que mapeia vetores para vetores, né, que vai levar no vetor tangente de uma curva, aqui em Rn vai levar no vetor tangente da imagem usando o F. Da curva transportada para Rm, eu vou pegar o vetor tangente dela. Então, essas são as definições práticas. Dessas aí eu tiro a matriz jacobiana. Tá bom, então eu entendo o que é DF, no sentido clássico, pelo menos. O que seria DX, então? Eu tenho que tomar cuidado, eu quero que vocês tomem cuidado também para não confundir na prova a notação que está aqui, essa notação clássica que está aqui nesse manuscrito, com a notação do livro. Então, você sempre tem que pensar, olhar a notação mestra, é um trabalho, isso aí é um trabalho de aprendizado e de você tomar conta disso e ficar fluente. Sempre olhar na notação mestra e ver se esse X que está aqui é o mesmo X que está lá. Professor, aqui eu queria fazer um comentário também. Desculpa cortar rapidinho. Claro. É que essa função coordenada XY é o que lá no livro é o RI. Exatamente. Isso, né? Porque eu até, quando fui lendo, eu fui depois colocando assim, né? Enquanto lia, colocando RI, porque tem XI e XI em dois momentos aqui. Sim. Assim, só que o XI da esquerda não é o mesmo XI da direita. Na segunda linha aqui. Na segunda linha aqui. Né? Esse XI da esquerda está falando da função XI sim, em X, né? E esse XI da direita já é a coordenada na posição I. Aqui é mais uma notação, né? Mas é isso que ele quer dizer. Que aí eu fui... que aí eu fui, quando eu fui lendo, para me facilitar e não me confundir, esse XI eu chamei eu fui entendendo como o RI me deixou mais Exatamente. claro. Com certeza vai ter uma questão na lista e na prova sobre essa confusão aí, entendeu? Essa confusão aí. Mas o fato que eu quero que vocês... Esse manuscrito é para vocês amadurecerem a seguinte coisa, que é confuso sobre diferenciais, tá? Quando a gente vê, seja numa integral, seja nessa disciplina, né? Uma coisa que é confusa sobre diferenciais. A notação é extremamente abusada, tá? Então é igual o símbolo P em probabilidade. Probabilidade, você não sabe se é probabilidade, se é medida de probabilidade, se é probabilidade, ou se... Então, assim, é um símbolo altamente abusado. Esses símbolos todos são altamente abusados. Até quem já viu equações diferenciais parciais é uma bagunça. Equações diferenciais parciais e matemática é uma bagunça. Ou seja, a matemática ela é organizada até ficar EDO. Depois fica uma bagunça mesmo, porque existe muita notação implícita ali. Implícita, né? Que aí você tem que acostumar com ela, tá? Então, aqui... É um abuso de notação mesmo. A notação implícita é que quando o cara clássico, não é só eu nesse manuscrito, não. Quando você lê um manuscrito clássico de cálculo vetorial de várias variáveis, vai ter esses abusos. Então, você vê a coordenada, o x pode ser escrito como um a vezes a base 1, mais b vezes a base 2, mais c vezes a base 3. Esse a, b, c e d, você vai ver que, então, o x vai ser, ou eu posso escrever o x como sendo, em vez de ser a, b, c e d as coordenadas, eu posso chamar de x1, x2, x3. Mas eu vejo o x1, x2, x3, como eu estou usando, eu vejo ele como uma função do próprio x. Tá? Que a gente já viu que a função que retorna a coordenada i, na formulação moderna que a gente está vendo, não é que na formulação moderna, ele é isso, né? Mas lá deixa claro que é um funcional linear, que pega um vetor e sai um número, né? E aqui eu abuso a notação, então eu uso isso, sempre que você lê o símbolo xi, tomar cuidado que ele pode ser, ou a coordenada i do vetor, tá? Ela pode ser interpretada, a coordenada i do vetor, ela é um número, mas ela pode ser interpretada como sendo funcional linear do próprio vetor, tá certo? E esse funcional linear seria um membro do espaço dual desse vetor? Seria isso ou não? Na última aula a gente viu que esses funcionais lineares, se for um espaço dual, ele devolve a coordenada específica do que eu estou avaliando. Seria mais ou menos isso? Não só o membro, exatamente. Agora, o xi para a gente, a maior parte das vezes que você vai olhar, você vai pensar assim, não, xi nada mais é que a coordenada aí do vetor. Uhum. Você consegue ir longe com isso. Exceto quando eu vou escrever dxi. Quando eu vou escrever dxi, você tem que pensar que
uma maneira de interpretar, não é contraditória não, mas uma maneira de interpretar a coordenada i é como sendo funcional linear. Funcional linear, né, mas é como uma função linear. Eu posso tirar a derivada de uma função linear, é só o coeficiente. Entendeu? Então eu penso como sendo também uma função linear. Então a coordenada i, tá, a gente viu na aula passada, síncrona, né? Que a coordenada i de um vetor, a funcional linear que retorna a coordenada i de um vetor é o funcional linear do espaço dual, mas além de ser do espaço dual, um elemento da base que é dual à base canônica, digamos. A base é a qual eu estou escrevendo um vetor. Ele tem coordenada i na base b. Então, o cara que pega a coordenada i, ele é elemento da base dual a essa base b que eu estou escrevendo o vetor. Tá? Então, além de ser um cara do espaço dual, é da base dual. E além disso, que eu estou querendo que vocês amadureçam hoje, é essa malícia de que, além de ser o funcional linear da base dual, é aquele cara que retorna a coordenada i, além disso, eu vou ver a própria coordenada i como esse cara. Eu vou ver a própria coordenada i como sendo esse funcional linear da base dual. Tá? E aí eu posso tirar o dx dele. Porque ele é uma função como qualquer outra, é uma função linear. Tá? Então, isso que tem que dar umas amadurecidas aí. E eu vou lavar isso aqui, sei lá, vou lavar isso aqui no tanque que eu estou falando, vou lavar, vou passar limpo, vou gravar um vídeo. Isso a gente vai ver repetidas vezes, porque não é só falta de tempo, realmente é o lance de entender tensor, é isso, tá? De entender formas e tensor. O lance é esse, tá? Então, diferenciais é o grande lance. A gente está vendo formas já, tá? Se você varia no diferencial o ponto base que a gente estava vendo lá, o x0, deixa ele variar, a gente já está trabalhando com forma. Então, é uma forma diferencial de ordem 1, é uma forma, tá? Uma forma diferencial de uma variável, digamos assim, né? Não forma diferencial de ordem 1, tá? Então seria o dx só um diferencial. E aí a gente então, assim, então, vamos lá. Vamos aqui na confusão de novo. Então, a coordenada i do vetor x, eu posso ver como sendo um próprio funcional linear. Eu poderia estar escrevendo esse funcional linear com outro símbolo, um delta, um L, mas a gente abusa da notação, tá? Abusa da notação. E vê como sendo o próprio xi. Né? Lá seria ri, tá? Não tem problema. A gente vê como... Agora, lá também funciona... Na teoria que a gente está vendo, funciona tanto para os R's como para os X, tá? Esse tipo de coisa, tá bom? Então tem que ficar esperto. Agora, mas aqui é assim, o nosso X aqui é simplesinho, como se fosse os R's lá, tá? E aí a gente vai ver então, a coordenada i do vetor como sendo um funcional linear. Né? E aí é como se fosse, então, a base i, aqui é um produto escalar, mas porque em Rn eu posso tomar produto escalar à vontade. Mas para eu pegar a iésima coordenada, é só fazer esse produto escalar aqui. Tá? Tanto que isso é um funcional linear. O funcional linear, como é que ele funciona? Tomando um produto escalar com um vetor. Então, o produto escalar, a gente não vai ver muito produto escalar na teoria. A gente vê produto escalar bastante em variedades e em geometria riemanniana. Nessa disciplina de variedades, a gente vê mais esse negócio de espaço dual. Tá? Mas o produto escalar, ele induz que um funcional linear ele vai ter um vetor ali dentro que posso aplicar o funcional linear em x, é só tomar um produto escalar com um vetor, e aí isso aí tem implicações em dualidade, em falar que, na verdade, eu não preciso ter funcional linear e vetor, eu posso só trabalhar com vetor, tudo é vetor, aí vetor, que interessa saber, então, e aí fica o diferencial de lado mesmo. Aqui na bateria é totalmente simétrica entre diferencial e vetor, e que, na verdade, é a realidade. E também ajuda a gente a entender tudo que eu estou querendo explicar com esse monte de blá 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 é o que é a porra do dx. Desculpa o termo. Né? Tá, então, mas fala, professor, mas eu tenho uma interpretação mais simples que o dx, eu traço uma reta lá, o dx é isso. Tá, é tudo consistente, tá? Todas essas interpretações são consistentes, não quer dizer que eu estou tomando com um dx diferente aqui. Todas elas são consistentes, é só você
cultivar traquejo aí para manjar como é que manipula. Mas essa definição é interessante. Eu vejo, então, o xi como sendo uma função do ponto onde eu estou. Tá? Uma função, ela é uma função do vetor, né, aqui no caso. Ela é uma função desse x. Né? Então, além de eu ter o próprio x, eu tenho uma função de x que é como se fosse a identidade, mas ela só pega a iésima coordenada. Tá? E aí, se eu ver isso, então a coordenada aí vai ser um funcional linear do próprio vetor, uma coisa meio que parece que ovo e a galinha, né? E aí, os diferenciais desses caras, dessas funções de x, podia usar outro símbolo, a gente está usando xi, aí parece que é recursivo, mas imagina que é um L aqui. Na prática, a gente sempre usa xi, então a gente vai estar pensando, se a gente pensar nas coordenadas i como sendo funções, os diferenciais vai ser visto como sendo uma coisa que tira uma derivada direcional. Eu estou tentando conciliar com aquela outra definição. Então, eu posso ver o dxi como sendo uma coisa que vai, se eu der um vetor, ou um delta v ali, um vetor, delta x, né? Se eu der um delta x para onde ele está centrado, ele vai me retornar o vi. Mas isso só é possível assim, nesse no RN, tá bom? Então, eu tenho o x, o que é interessante aqui? Que em RN é confuso, porque o que é vetor, o que é ponto, onde está o ponto, onde está o vetor, mas o vetor não é um ponto, esse tipo de coisa, né? Lá, em variedades, fica mais claro essa diferença. Aqui, fica meio misturado, por isso que é até mais difícil de entender um pouco, assim, porque fica confuso nesse sentido. Mas o x que a gente está trabalhando aqui é igual ao m lá da variedade, ou como se fosse o m, lá no nosso caso da variedade, tem coordenadas x, é como se fosse x1, x2, x3, a gente não coloca x0. Mas você pode pensar em termos de, como se fosse série de Taylor, que o x desse daqui, apesar dele ser também um vetor, que são n números, mas a gente está vendo ele como se fosse um ponto, tá? O x é o x0, como se fosse o x0 aqui, tá? E aí o x aplicado a um x0, mas eu posso variar esse x, isso que é interessante de ficar acostumado com essa notação. Eu posso variar o ponto base, mas aqui seria como se fosse um ponto base, e o dv seria como se fosse um delta x ali, tá? Como se fosse um delta. Então, em n variáveis, eu posso ver a variável, a coordenada i de um ponto, tá? Como sendo um funcional linear desse cara. E aí eu posso tirar a derivada desse cara em relação a x, ou a derivada total, se você quiser pensar em termos clássicos, desse cara em relação a x, ela vai estar centrada em x, né? Porque esse aqui é como se fosse o x0. Essa aqui vai estar centrada em x, mas agora eu aplico em v. Tá? Então, esse xi, note que ele não é constante. Esse xi, ele é um negócio que eu posso aplicar em qualquer ponto, mas eu vou fixar em x0. Então, por exemplo, eu estou variando lá o x, né, no certo ponto na variedade, eu vario o x livremente como coordenadas. Agora eu fixei o x0, o dx está fixo em x0, e aí eu dou um vetorzinho, um deslocamento ali para ele. Tá? O dx de v vai retornar a coordenada i. Essa é a proposição. Tá? Tem que demonstrar isso. Mas se eu usar a função coordenada, o dx de v simplesmente vai pegar a iésima coordenada desse vetor. Tá bom? E aí isso seria uma interpretação para dxi. A demonstração é pela definição original de aproximação linear. Tá? Aí você vai ver que se você usar lá, Professor, só um comentário. Aqui onde está xi de v, aí mesmo onde estou aqui, não seria xi de x, não? Aqui está xi de x mais v menos xi de v. Não seria xi de x, não?
Então, Porque depois... aqui, ó, xi de... Não, aí sim. Aí depois... Aqui seria... Não seria xi de x, não. Tanto que depois do sinal de igual tá xi de v... xi mais vi menos xi. Porque senão xi de iria... x. Porque Que na hora que eu li eu também fiquei na dúvida. xi de x, aí até que dá xi, né? Exatamente. Tem um errinho aqui. Vou até marcar aqui. Professor, mas tem que dizer que você tem que ler isso aqui várias vezes, devagar, e voltar para poder. Exatamente. Imagina se eu Essa coisa tivesse da dado... anotação que vai, você tem que ir lá em cima, voltar, porque, de fato, essa anotação, uma hora de... São várias maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, tem hora que dá uma confundida. Mas isso daí é exatamente isso que previne as pessoas de aplicar mais essa teoria, entendeu? Eu acho que, sei lá, dar uma primeira aula lá e falar, isso aqui, agora segunda aula, vamos falar de tensor aqui, entendeu? Aí, isso que eu acho que a pessoa fica vendo a aula lá, mas não consegue mexer com os símbolos. Você não pode ter medo agora de falar, eu estou usando um novo jeito de escrever. Essas várias lidas que você está dando, é para você chegar um dia e falar, não, eu estou escrevendo, eu sei que eu estou escrevendo, e eu não estou aprendendo uma nova teoria, é tudo a mesma teoria, é só eu sacar como é que ela se encaixa. E isso aí é matéria suficiente para a pergunta. Isso é muita coisa. Então, assim, você vê, o jeito que o livro faz é uma coisa, agora, o certo é conciliar para você entender de verdade. Então, não é contraditório, então é isso aqui mesmo. Aqui realmente é x0, né? X menos x0, porque é o que estava aqui, ó. Tudo isso vocês já leram mais ou menos, né? É o que estava aqui em cima, né? Vai ficar isso menos isso, vai dar, e o resto vai ser zero porque a função já é linear. Tá? Essa é uma maneira de ver bem direto, mas é a melhor para você ver isso. Vai dar o VI. Professor, mas o D de uma função aplicado no vetor não era derivada direcional daquele vetor? Só que eu já expliquei isso em outra aula também, eu vou explicar isso várias vezes, que no caso do funcional linear que passa pela uma função linear que passa pela origem, acontece que o coeficiente sei lá, ax mais by mais cz, os coeficientes coincidem com as derivadas direcionais, tá? Então, não tá contradizendo aqui, mas o coeficiente aqui dessa funçãozinha linear, essa funçãozinha linear nada mais é que a função f de x, y, z, f de x, y, z, vamos pensar em R3. F de y, z igual a x. Tá? Nada mais é que isso. F de x, y, z igual a x. Então, aí a gente chama ela de xi, que já é o próprio x. Tá? Então, a derivada de uma função que é igual a x é 1, né? É 1. 1 vezes é 1. A derivada é 1. Agora, a função linear que aproxima, que seria a reta tangente, é 1 vezes o delta x, que seria esse v, tá? Seria 1 vezes v. Então, em termos de como função de v, ela é totalmente linear com o coeficiente 1 aqui. Bom, eu tenho que acostumar. O que eu quero, o principal é acostumar com essa notação mesmo. E às vezes é um projeto de vida, tá? Vocês vão aplicar isso, aí tem que lembrar como é que o professor fazia e mastigar isso de novo. Mas aí eu não quero pelo menos aqui, eu não quero que vocês neguem que vocês aprenderem cálculo. Nunca. Só aprender melhor. E o que mais que eu queria falar? Acho que é só. Tá, e aí quando eu escrevo, em vez de ser dxi, quando eu escrevo dx. Então, não estou falando da nossa disciplina, não. Vem um engenheiro lá, está fazendo cálculo lá. Ou você está projetando um joguinho, tá? O joguinho tem um monte de simulação lá no meio, você está mexendo numa equação diferencial e no meio tem o dx, a função vetorial. Esse dx é um vetor que tem x1, x2, x3 até xd, né? Agora, em vez de escrever dxi, estou escrevendo dx. Ok? O que quer dizer esse dx quando é um vetor agora?
Então a gente pode ver ele como também aqui é um jeito de ver, tá? É um jeito de ver, aí as próximas aulas a gente concilia com o livro. Então, a gente pode ver, então, como se fosse, aqui a função era f de x, y, z igual a x. Você pode pensar, a gente chama essa função f de x, y, z igual a x como o próprio x, não, f de x, y, z igual a x, né? Onde o x seria xi. F de x, y, z igual a x, né? Aqui o x é o x, y, z e o xi seria o x. É confuso assim, mas seria mais ou menos como se fosse f de x, y, z igual a x. Aqui é como se fosse f de x, y, z igual ao próprio f de x, y, z. Né? Como se fosse f de x igual a x mesmo. F de x igual a x mais x vetorial. Tá? E aí você pega essa função e deriva, tem que dar meio como se fosse um 1 ali, né? Você dá como se fosse um. Então esse dx aqui, ele é como se fosse, ele opera como se fosse um número 1, que 1 vezes v igual a v. Ok? Então, dx aqui seria, você pode ver como sendo da função identidade. Aí fica, se você fizer isso, sempre que você vê o d em alguma coisa, você pode, tem a ver com aquilo que o Gabriel tinha falado no outro vídeo. Ah, professor, parece que o cara dá mais ênfase para função do que para vetor. Sim, aí você fica com uma abordagem completamente funcional, você vê tudo como função. Mas também dá para ver tudo como vetor, entendeu? Também dá. Né? Como é que a gente vê tudo como vetor? O dx nada mais é que você pode pensar como sendo delta x1, delta x2, delta x3, é um vetor também. Então, de certa forma só existe vetor, tá? O espaço dual é um espaço vetorial também. Então, a gente só às vezes usa o vetor para modelar uma coisa e para modelar outra. Então, nessa teoria, uma das conclusões você só precisa usar vetor para modelar derivadas direcionais e só precisa usar vetor para modelar derivadas totais. O outro tipo de vetor para usar derivadas totais. Um vetor não é o mesmo que o outro. Então, eu vou ter espaço vetorial normal, que seria os pontos, e espaço vetorial dual, que seria os funcionais lineares, os dx. E eu não preciso de mais nenhum outro. Então, eu tenho dois. Vou usar a teoria de álgebra linear de vetores para dois tipos de coisa diferentes, que é vetor e funcional linear, ou derivadas parciais e derivadas totais. Você vai sempre pensar nesses dois. E não precisa de outros tipos de vetores para modelar outras coisas. Então, você vai ter dois tipos de vetores. Tá? Um é o vetor mesmo, que é a derivada direcional, que é o deslocamento, e o outro é aquelas funções lineares. Tá? Então, isso é uma das grandes realizações dessa teoria. Então, quando eu olhar um dx, eu vou sempre pensar que dx, então, eu posso interpretar ele como sendo o diferencial dessa função identidade, né, que vai de Rn para Rn, f de x igual a x, tá? Só que aí tem a malícia do engenheiro ali, ou do físico, né? Que vai lá, não, eu vejo esse dx aqui como sendo um delta x mesmo, né? Um delta x1, delta x2, delta x3. Como é que a gente concilia com essa visão? Tá? Mais ou menos o que está aqui. A gente pode, então, escrever o dx vetorial como sendo o dx1, dxn, usando aquelas definições que a gente deu de funcional linear mesmo, tá? Então, porque o dx de v vai dar o próprio v, então vai ser v1, vn, e os vi's, as coordenadas vi's, eu posso, se for um vetor baseado em x, a nossa notação é dx. Tá? Ah, professor, mas por que aqui? Aqui poderia ser um ponto também, então. É exatamente isso, a gente usa... Qual a diferença de um ponto e um vetor? Uma maneira de falar que a diferença de um ponto e um vetor nessa modelagem é que o ponto para a gente é aquilo que a gente vai pensar que é a base das coisas, que é o x0. Tá? E o vetor seria os delta x. Tá? Mas não quer dizer que isso seja o que é um ponto e que é o vetor, é o jeito que está sendo modelado. Tá? Então a gente sempre pensa em diferencial, teoria diferencial, como sendo um ponto base e os deltas. Tá? Então aqui eu posso pensar então como sendo, no caso, aplicando a vetor, você pode pensar, não, aqui nessa teoria, vetor seria os deltas. Tá? Então, quando eu aplico a vetor desses deltas e eu tenho diferencial, né, aí os VIs vai ser os DZIs, vai funcionar isso aqui. Então, tá?
Eu posso aplicar o diferencial ao próprio x? Essa é uma outra pergunta dessa confusão de notação. E poderia ser dx, em vez de ser dx de v, dx de x, ou dx do outro ponto P, ou dx de Q. Até posso, entendeu? Até posso, mas o fato é, sempre se pergunta, qual é o meu ponto base? Quais são os meus deltas? Entendeu? Qual é o meu ponto base, qual é o meu delta? Você quer aplicar o dx ao x, ou a um ponto, mas só se ele fosse o quê? Um ponto, só se tivesse um ponto base, aquilo seria um deslocamento. Geralmente, o ponto base de qualquer ponto é a origem. Se você está vendo como um ponto, como se fosse o vetor da origem até aquele ponto. Tá? Então, tem essas coisas aí. No caso de cálculo de várias variáveis, fica meio escondido essas coisas, entendeu? Fica meio escondido porque, no caso de variedades, é bem distinto um ponto, não tem estrutura de espaço vetorial. O vetor tem estrutura de espaço vetorial, ele está no espaço tangente. Mas o ponto em si não tem. Mas aquela vizinhançazinha de variedade, a vizinhança do ponto M que a gente tem, aqueles pontos ele tem estrutura de espaço vetorial. Se eu tomar eles relativa ao M, ao ponto central. Sempre tem que pensar em ponto central. Tá? Aí você fala se faz sentido aplicar dx a um ponto, mas se tiver um ponto central, sim, ele vai ser visto como um vetor relativo àquele ponto central. Então, o que eu estou falando é que existe um feeling aí que é de modelagem computacional, que não é passado, sabe? Existe um feeling que você sacar para que serve essa teoria, para que a gente aplica desse jeito, que isso aí tem a ver com modelagem. Não é que quer dizer que é modelagem computacional, mas tem a ver com modelagem. É você pegar você ver, você usar isso aqui como um instrumento e, ó, eu vou usar assim porque é assim que é feito para isso, entendeu? Então, aí a gente pode escrever essa função aqui como se fosse uma matriz vezes V, porque a gente está trabalhando tudo vetorial, né, em Rn, Rm, então, como matriz como se sendo V, né? E aí existem essas notaçõezinhas aqui. Aonde eu quero chegar nessa parte aqui, ó. Desculpa, a aula não está sendo tão curta, mas é importante aqui para a prova, tá? Então, aonde eu quero chegar nesse raciocínio aqui? Eu quero chegar para você entender quando a pessoa escreve df igual ao jacobiano vezes dx. Ou df, ou até em cálculo de uma variável. Df é igual a vezes dx, tá? Quando você vê isso aqui, no fundo você tem que pensar que tem várias coisas envolvidas aqui no meio, entendeu? Tem o ponto base, primeira coisa. Sempre tem que ter um ponto base. Então eu posso interpretar isso aqui. Então, eu posso interpretar o fato, aqui no caso, é uma transformação linear, então eu posso ter uma matriz que multiplica um vetor, né? Eu posso interpretar isso que a gente viu, que é bem definido aqui em cima. O que quer dizer isso aqui? Aí da maneira clássica, que a pessoa tira o V e começa a abusar. E começa a escrever como dx aqui. Tá vendo? Então, Quando no cálculo 1 a gente Entendendo o que você está falando aí, dessa teoria tudo do jacobiano, jacobiano não, dessa do da derivada se a tangente, né? Se a tangente não ser o vetor, diferencial ser o vetor, eu pensei na questão do vetor tangente. Então, eu fiquei com uma certa dúvida do seguinte: o vetor tangente seria seria esses dx aplicado àquela regra que você falou lá da linearidade do produto de derivada? não, aí, aqui, na teoria clássica, o vetor tangente para a gente é um deslocamento. É o V, é o Vzinho, o vetor V aqui, o que seria... é, deixa eu ver se eu consigo formular aqui. O vetor tangente já é o deslocamento relativo a um ponto base na teoria clássica, certo?
Na outra teoria também é mais ou menos assim, mas tem que tomar cuidado, entendeu? Então, assim, esse V já é um vetor que já é um vetor tangente a quem? Não ao gráfico da função f. Não é um vetor tangente ao gráfico da função f. É um vetor tangente ao Rn. O vetor tangente ao próprio espaço Rn na base, no ponto base que eu estou tomando. Seja x0 ou x, você tem que escolher, entendeu? Como a gente está estudando formas são diferenciais que variam no ponto. Então, ao invés de pensar em x0, a gente pensa que é um x, a base, tá? Então, por isso que eu penso em x0, que formas é igual campo vetorial. Campo vetorial, você tem, cada ponto tem um vetor diferente com uma base diferente. Tá, então, o vetor lá já é tangente ao espaço Rn, só que o Rn já é reto. Então, ele já é próprio. Para a gente, o protótipo do espaço reto, que não é espaço curvo, é o Rn. Rn já é reto. Tá? Então, ele já é reto. Então, o vetor tangente para a gente ali, a única coisa que, nessa teoria aqui, de você falar que o vetor é tangente, tá? O que interessa para a gente é que ele é relativo ao ponto base. Aí, tá? Ele é relativo ao ponto base. Então, esses vetores aqui já são vetores tangentes. Ele já tá vendo ele como relativo a um ponto base. Tá? E principalmente está aqui df com um x embaixo. Tá? Outra forma de ver que ele é um vetor tangente é esse aqui. É essa aqui. Ó. É essa aqui, tá? Que qualquer vetor W que eu pegar em Rn, são só n números. Qualquer vetor W que eu pegar em Rn, eu posso interpretar como sendo um ponto base. Eu tenho que escolher um ponto base, sempre. Tá vendo? Essa teoria diferencial é base e deltas. Tá? É ponto e diferencial. Você pode, assim, digamos assim, bem informalmente falar que diferencial são os deltas, né? São uma teoria diferencial mesmo, tá? De diferenciais mesmo. Então, não precisa ter medo de usar diferencial, falar, hoje em dia as pessoas usam limite para definir uma derivada e a teoria de diferencial, já ouviram essa história? A teoria de diferencial é antiga e não se usa mais, não. É tudo conciliado, se você pensar legalzinho. Tá? Então, só respondendo a pergunta do Gabriel, nessa teoria mais concreta, o vetor tangente nada mais é que o vetor tangente mesmo de uma curva. Eu desenho uma curva em Rn, tá? E ele vai ser o vetor tangente. Como é que eu vou desenhar isso aqui rápido? Qualquer vetor se eu estiver interpretando ele como sendo relativo a uma base P, tá? Ou E, ou X, ou qualquer coisa, se eu tenho esse vetor e sempre relativo à base, ele é já o vetor tangente em termos de reta tangente mesmo, de cálculo 1, tá? De qualquer curva que eu inventar aqui, isso seria um gama, tá? Vou mudar aqui, tá bom? Ele já é vetor tangente de qualquer curva. Em particular, ele é vetor tangente, aqui é tudo mais fácil, que está em Rn. Em particular, ele é vetor tangente dessa curva aqui, que é a reta que passa pela origem e tem essa direção. Tá bom? Então, você pode interpretar nessa teoria, o que é vetor tangente? É um operador linear leibniziano? Não, o vetor tangente simplesmente é a direção de uma reta. Pronto. Direção de uma reta, não de uma reta como um conjunto, direção de um caminho reto. Essa reta ela tem uma direção também, né? Então, nessa teoria, o que é vetor tangente? É qualquer vetor que eu associe uma base, tá? Se não associar essa base aqui, você pode falar que é vetor em geral. Mas como tem uma base implícita ali, não é todo lugar que vai te contar isso, tá? Mas, geralmente, o vetor tangente eu tenho uma base ali, tá? Tem uma base. E aí, com essa base, eu consigo fazer que passe uma curva para a qual aquele cara é realmente a reta tangente àquela curva. Então, e aí, professor, mas também é um operador linear leibniziano? Também é. Nessa teoria é a mesma coisa, a teoria não nega a outra, tudo concilia. Uma é um pouquinho mais geral que a outra, tá? Dá para fazer mais coisa com interpretar aquele operador linear leibniziano do que essa interpretação. Dá para fazer mais coisa de um jeito, dá para fazer mais coisa de outro. Mas no fundo,
para a grande maioria dos problemas, elas são a mesma definição, a mesma coisa. Como é que é o operador linear lá? Como é que isso aqui é uma derivada direcional? Ah, porque isso aqui, eu posso falar que é um operador de derivada direcional, porque se tivesse uma função definida em Rn, eu posso derivar usando essa curva, eu posso derivar usando essa curva. Qualquer curva, qualquer caminho Rn que tem essa tangente, eu posso usar para derivar uma função definida, tipo uma temperatura que está definida em cada ponto do Rn. Então, eu posso usar para derivar, e não só isso, mas existe uma relação 1 a 1 entre vetores, do jeito que a gente está acostumado, que é vetores tangentes, né? A gente está acostumado que é uma base e uma direção, que ela representa uma classe de curvas, ou qualquer curva que tenha qualquer caminho que tenha aquela velocidade, né, digamos assim. Existe uma relação 1 a 1 entre isso e derivadas direcionais mesmo. Tá? Eu acho que, na minha opinião, isso aqui é um conceito mais primitivo, mais importante. E aí a gente usa isso para ver que tem a ver com derivada direcional, mas aí o fato de poder interpretar como sendo 1 a 1, como sendo realmente equivalente a uma derivada direcional, é uma visão muito poderosa, entendeu? Porque agora eu vou começar a olhar um monte de pontinho e vetor como negócios que podem tirar derivadas de funções também. Então, e a gente sabe que se eu olhar como isso não é só uma interpretação, é equivalente, em termos lógicos, a esses vetorzinhos tangentes que a gente está vendo aqui. Que o cálculo só quer saber disso. Cálculo, toda teoria de cálculo quer saber do ponto base e do deslocamento, que é o vetor, tá? Legal. Sei, gente, eu tenho mais satisfação de explicar várias aulas de forma que a gente consiga mastigar isso e entender do que eu prefiro explicar 10% entendendo tudo do que 99% entendendo nada. Eu acho que, não que eu quisesse ter feito assim, mas eu acho que me dá mais satisfação, eu estou vendo que dá muito mais satisfação a gente entender e ficar na mesma página. Né? Só para a gente ir embora, então. Então, quando eu ver df igual ao jacobiano dx, está implicitamente entendido, então, aqui eu posso escrever jacobiano dx porque são funções de n variáveis, né? E aí, quando eu faço df de v, ela é uma matriz vezes um vetor. Então, a ação do jacobiano, dessa derivada total, ela pode ser expressa como uma matriz vezes um vetor, que no fundo é uma matriz vezes um vetor, nada mais é que uma função de várias variáveis linear, tá? E aí, aqui, em termos de notação, quando eu tiro v fora e fico só com o df dx, que vai ser quando a gente vai ver dentro de integral, vai ter lá os dx sem ter esses parênteses de v, né? Esses dx normal. Quando a gente vê só isso, no fundo a gente quer dizer isso aqui. Vamos ver que é df de v, mas eu posso escrever o v, é mais ou menos aquele que a gente estava usando, aquele negócio de escrever a própria coordenada como o próprio cara. Eu posso ver o próprio v como dx de v. Por quê? Porque dx é da função identidade. dx de v é igual a v. É da função identidade. Então, se eu ver funcionalmente as coordenadas como funções, que é o que o livro faz também, posso escrever o v como ser dx de v, tá? Ah, eu posso, mas devo fazer isso? Eu devo fazer isso se eu quiser interpretar alguma equação diferencial clássica sem usar df sobre dx, onde está tudo multiplicado. Onde eu não tenho razões de df dx, eu tenho só diferenciais escritos, entendeu? Se eu quiser interpretar isso, é isso que está interpretando. Que o df aqui no fundo, ele é a função de v, mas tem um vetor envolvido, mas esse vetor, por ter aquele negócio de dual e tal, eu posso ver como se sendo o próprio dx de v, como dx o próprio v como sendo dx de v, então o df é função desse v, mas ele também é função do dx. Ou seja, o próprio v pode ser visto como dx. Tá? Que é mais ou menos a intuição do engenheiro. O dx é como se fosse delta x pequeno. Ou delta x numa certa vizinhança que eu tenha lá. Então, a intuição do engenheiro é justificada nesse sentido aqui, que o dx é o próprio vetor de deslocamento que eu tenho. O v seria realmente o delta x, né? Mas ele é o próprio, esses v's que a gente toma aqui quando eu faço diferencial de v, ele aparece na teoria clássica como sendo o próprio, eu posso colocar ali o dx. E não é só na teoria clássica, isso também vale na teoria,
geral, é a verdade verdadeira mesmo, final, e bem fundamentado, eu posso escrever isso, desde que eu saiba o que eu esteja fazendo. Tá? Então, na teoria do livro também, a gente vai ver esse tipo de coisa, onde está implícito aqui que o DF, quando eu tenho uma equação, aqui é uma equação diferencial, são diferenciais que aparecem dos dois lados da equação, por mais que seja uma equação simples. Tá? Quando eu vejo diferenciais, então, está implícito que esse DF que está desse lado é meio assimétrico, né? O que eu estou falando, mas é assimétrico que eu estou dando mais importância para o DF do que para o DX aqui. Mas eu entendo que, quando eu escrevo assim, que esse DF, na verdade, é função do DX. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei na aula passada. Veja o DX como sendo uma variável x barra. Tá? Em vez de ter várias interpretações por trás, o cara que é engenheiro, ele vai ver o DX como sendo uma variável, por exemplo. Uma variável aqui, delta x. E ele está justificado em ver isso, porque o V, que seria realmente o delta, seria a nossa variável aqui, se eu fixar o ponto de base, seria a nossa variável. Ele realmente, eu posso enxergar. O ponto de base eu vou usar x1, x2, x3. E o ponto de delta, eu vou usar dx1, dx2, dx3. Tá? Então, essa visão ela é conciliada com essa visão funcional por causa disso que eu escrevi aqui. Então, isso é muito bacana também. Isso é uma das coisas mais legais que eu quero que vocês levem do curso. Tá? Então, eu posso ter essa manha professor, então eu posso tratar o dx como um vetor e manipular ele como vetor? Posso. O dx é um vetor, meu amigo. Esse dx aparece misteriosamente para a gente no cálculo 1, né? A gente aprende que essa é a forma de escrever. Mas a gente não tinha, pelo menos eu nunca vi a explicação de por que aparece aquele dx ali. E agora já dá para entender. Eu acho que essa explicação completa não existe em lugar nenhum. É uma coisa que a gente está mastigando aqui, entendeu? E é isso aí. Tá? A minha proposta aqui é sanar isso aí mesmo também. É uma delas, né? Mas é claro que a gente tem que entender o livro sobre o complicado, então a gente tem que esclarecer isso. Então é isso aqui. Esse tipo de interpretação, ou esse tipo aqui de cima, o livro, mais tem um vetorzinho V ao qual o diferencial é aplicado. Até agora a gente tem visto mais isso aqui, né? Que o diferencial é um negócio que eu aplico um vetor e sai um vetor. Então, essa visão, ela é conciliada, ela não é inconsistente, ela é conciliada com a visão que a gente viu tradicionalmente, onde eu só tenho os DFs e eu não tenho o vetor V aplicado, mas no fundo ele está aplicado aos DX. Ele está aplicado aos DX, vendo os DX como vetor. Professor, mas por que usa essa notação esquisita DX? Porque ele é o diferencial. Ele é o diferencial da função identidade aplicado da função identidade. Então, como ele na verdade, ele não é o vetor, ele não é o vetor V, ele pode ser visto como, abusando a notação, como sendo um vetor V. É a mesma coisa aqui em cima. Não é o dxi não é a coordenada i, mas eu posso, se eu não escrever o V aqui, interpretar o dxi como sendo a coordenada i. E aí eu vou ver aí, é útil fazer isso? É útil quando, na aplicação que eu tenho, eu quero interpretar as coordenadas como funções, porque eu estou trabalhando com um campo vetorial, um campo de funcionais lineares, onde eu tenho que variar o ponto base. Então, se eu tiver que variar o ponto base, é útil usar dxi, em vez de usar só o vetor de deslocamento, tá bom? Isso aí que é legal. Aí, cara, com isso vocês vão longe em qualquer coisa de cálculo, não só variedades, tá? Fundamental. Acho que é uma coisa que não foi clarificada assim antes. Então, aqui, ó, pra gente ir embora aqui, tá? Professor, desculpa, rapidinho. Só lá em cima. Então, essas equações aí... Uhum. Não, desculpa. Não, essas equações ali de cima, então, elas não são... Elas são equivalentes ou não? São totalmente equivalentes. Totalmente equivalentes. Tá. Então, nessa última... Sabendo que aqui, nessa última, você tem a malícia de que você está usando no lugar do V o dx... Mas que tem um V implícito ali. Então, tudo isso aqui é consistente, só que é abuso de notação. Tá. Mas, ao mesmo tempo, só para ver se eu entendi essa última coisa que você tinha falado antes,
ao mesmo tempo que tem um V implícito ali, mas eu posso pensar que eu também estou, assim, como se não houvesse um V, como se fosse uma função apenas um X, ou não, sempre vai ter um, no sentido assim, eu posso entender que esse DF é uma função no DX, mas sempre vai existir um V, ou não, eu posso pensar esse DF como uma função do DX, sendo esse DX independente de V. Não, é função do dx sendo dx equivalente ao v. Então, tem Tá. várias, todas essas aqui são equivalentes, mas às vezes você vai pensar assim, às vezes você vai pensar de baixo. Entendeu? Então, o cara vai pensar no v como sendo o v e o dx são equivalentes. Só que o dx é um funcional linear, ele é uma função linear. Tá, então tem que ser uma função de alguma coisa, no caso Ele é é a a função função de de alguma V. coisa. E o legal de você ver ele como uma função é que, em alguns casos, você pode, numa equação diferencial, ele é equivalente a manipular ele como é manipular o df. Entendeu? Agora, ele sempre é aplicado. Ele aplicado ao V vai dar o próprio V. O df aplicado ao V vai dar df de V, que vai ser algum outro vetor. Mas ele aplicado a V vai ser o próprio V. Então, sempre está implícito que tem esse vetor. Tá? Então, depende da hora que você vai querer ver, mas é equivalente, entendeu? Aqui é uma funçãozinha, implicitamente está aplicado a um vetor V. Mas implicitamente eu posso ver esse próprio vetor V como sendo essa função, porque ela é identidade. Então, esse nó na cabeça aí que você precisa para limpar de uma vez essa bagunça que existe em cálculo, entendeu? De diferenciais, a pessoa ter medo de usar o diferencial. E quando eu era aluno, só podia usar isso aqui, ó, df dx. Se eu visse um troço desse aqui, dava um nó no cérebro na hora. Né? Não sei se era assim com vocês. Para mim, tinha que sempre estar dividido. Tem que Exatamente. Isso já é outra coisa, não aprendi isso aí, né? Agora isso aqui, exatamente, agora isso aqui é válido, tá? Mas é com essa interpretação. Sempre por trás tem essa. Se tiver essa maturidade, pode sim manipular diferenciais, não tem problema nenhum. Ok? A última coisa que eu queria mostrar aqui, ó. Toda hora. Oi? Esse tipo de manipulação tem física toda hora. Tem física toda hora, aí tem matemática falando, pode fazer assim, tem que escrever sempre F'. Não, pode fazer assim, sim, se você souber. E que o físico também não sabe exatamente, né, o que está fazendo. Mas aqui a gente está tentando sacar como é que faz legalzinho. E pra gente, estranhamente, a gente teve que sair do ambiente de RN para RM, a gente teve que ir para variedades para a gente começar a enxergar essas diferenças, entendeu? A gente teve que ir para uma coisa mais complicada. Porque lá fica mais clara a diferença entre ponto e vetor. Lá fica mais clara essas dualidades. Aí esclarece melhor, sabe? Por mais que a gente esclareceu aqui cálculo simples, mas variedades é que ajudou a gente a conseguir, que ajudou os matemáticos também a conseguir esclarecer o que é um diferencial, essas coisas assim, entendeu? Isso aí no curso que eu fiz de variedades, era assim, o cara falava, não, um grande marco na humanidade saber realmente o que é um diferencial de maneira, e conseguir manipular de maneira legal. Que não fosse que nem o físico faz, joga para lá, joga para cá e integra e acha que sabe o que está fazendo. Mas pode. Posso jogar o du, dx para lá e integrar? Posso. Né? Se você souber cada passo que quer dizer, até posso, entendeu? Até posso, tá? Então não é tão... Vamos ver só essa última manipulação para ir embora? Ó, se eu escrever uma função de duas variáveis, é f de x, mas é uma função. Uma função y de u e v, tá? Eu vou pensar como sendo um plano, tá? Então, é um plano no espaço x, y, z, mas esse plano depende só de duas variáveis, u e v, tá? Então, essa é uma função que sai do R2 para o R3. O R3, ó. Se eu escrever ela, é uma equação de um plano, que passa pela origem. Não é um plano, é isso aí. Desculpa, não é um plano, não. Estou viajando. Isso aqui é uma função não linear de u e v, tá? Então, é uma superfície, e ela depende de duas variáveis, e ela está em x, y, z, tá? Depende de duas variáveis, então é uma superfície em R3, ok? Falei errado. É uma superfície em R3, tem essas funções, cada coordenada tem essas funções, né? X é essa função, Y essa função. Como é que eu posso brincar de diferencial aqui? Eu posso ver o que seria dy. O que é o dy?
dy é aproximação linear, seria o plano tangente, seria a aproximação linear dessa função, o plano tangente dessa função num ponto base. A gente sempre tem que pensar que tem ponto base. Tá? Aí, só que eu posso calcular o dy como existe essa fórmula em cálculo, tá? Posso fazer que é o del y, del du, del y, del v, dv. Né? Então, eu posso escrever de forma diferencial, não preciso fazer dy sobre alguma coisa, eu posso escrever isso aqui já de cara. Tá? No sentido clássico, agora no sentido não clássico, é igual ao diferencial. Quando eu escrevo isso aqui, tá? É igual, qual seria a matriz jacobiana? Seria esse cara aqui. Qual seria o vetor ao qual o y está aplicado? O du dv. Posso ser visto como du dv. Agora, posso ser visto como sendo dy de v, du de v, que é o próprio v, v1, dv de v, que é o próprio v2, que seria x e y. Então, eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é equivalente. Eu escrever isso aqui, apesar disso aqui ser... A pessoa usa a regra da cadeia, tem a ver com a regra da cadeia, né? Você escrever isso aqui, vem daqui, ó. É totalmente consistente de escrever isso aqui, tá? Aí escrevi isso aqui. Tá? Aí, se você calcular essas derivadas parciais, vai dar isso aqui. Então, olha só. Mostrar para um aluno de cálculo isso aqui, o cara fica com dó no cérebro, porque não tem nenhuma derivada dy dx, é tudo com diferencial, tá vendo? E físico, que nem o Gabriel falou, físico usa direto isso aqui. Então, dy vai ser du menos dv, du mais dv, 2du mais 2v dv. O que quer dizer, entendeu? O que quer dizer isso aqui? O du é um funcional linear, dv é funcional linear. E esses dois aqui, a gente já viu que são bases de funcional linear. Quer dizer que são como se fosse uma variável, x barra e y barra. Então aqui é x barra menos y barra. Não precisa ficar quebrando a cabeça que o d, se eu posso mexer com d, se eu não posso mexer com d. Aqui é como se fosse uma função, é f igual a x barra menos y barra, x barra mais y barra. E aí esse 2u aqui seria 2u0, tá? Como se fosse um ponto base de x barra. Então, a gente está usando o x para esse aqui. Então, 2u barra, ou x barra, 2v, v barra, alguma coisa assim. Tá? Então, a confusão que tem aqui é que eu vou ter duas variáveis. A base dos dx, que seria esses u's e v's, são as bases dos dx. Tá? E onde está aplicado. E os próprios du, dv seria as coordenadas daquele vetor v que a gente estava vendo. Ou seria equivalente às coordenadas do vetor v, porque na verdade é du de v, dv de v. Seria equivalente. Então eu posso representar o plano tangente a essa função não linear com essa equação diferencial. Essa equação diferencial no sentido que ela envolve diferenciais, tá? Não que seja essa equação diferencial. É uma equação diferencial parcial? Não interessa. É uma equação que de um lado tem diferencial, do outro lado tem diferencial. São várias variáveis. Então, essa equação aqui que envolve diferenciais, ela é a equação de um plano. É a equação de um plano. Se você ignorar os d's e colocar outras variáveis, vira a equação de um plano. É a equação de um plano tangente. Por que a gente fala que é tangente? Porque aproxima a função. E ela é num ponto base que tem ali. Tá? Estou repetindo, mastigando 1000 vezes para poder vocês mastigarem de outras formas depois. E aí, Aplicação eu posso... física, por exemplo, se eu usar, por exemplo... verdade, o plano tangente nesse ponto y0 seria essa equação. Aqui seria a equação do plano tangente, não aquele ponto, mas visto como passando por zero, como se fosse a função zerada, que nem a gente faz lá em variedade. A gente tem que sempre zerar a função. Então aqui seria como se fosse zerado na origem. Então aí a gente vê como funcional linear. Mas o plano tangente em si, que passa no ponto x0, y0, é esse aqui. Tá? E aí eu posso brincar. A partir daqui, gente, eu posso brincar com o diferencial. Posso aplicar d de f, dx, e posso brincar usando essas regras aqui que está aqui embaixo. Tá? Posso sempre brincar com diferenciais à vontade. E quando a gente vai agora para a teoria de tensores, uma das grandes coisas é esse D. Esse D. Tá? Esse D a gente pode ver como sendo um operador também
formal simbólico. Tá? E aí esse D tem certas propriedades e funciona em qualquer espaço, em qualquer dimensão, se é curvo, se não é espaço curvo, se são espaços de dados não lineares, lineares. Você pode usar o D e manipular essas expressões com essa mesma confiança que a gente fez aqui, ó. Que a gente fez aqui. Tá bom? Mas você ia perguntar alguma coisa, Pedro? Por exemplo, uma aplicação física, né, que você está falando disso aí ser aplicado, né? Eu entendi, você falando isso, eu entendi mais ou menos assim, por exemplo, eu tenho, sei lá, DA igual a DV é igual a alguma coisa DV, né? Aham. Tipo, só que o meu DV é um vetor que pega um ponto, sei lá, um ponto no espaço tridimensional. E aí eu consigo fazer ver, pelo menos eu pensei nisso para conseguir visualizar isso que você está falando, né? Aham. Aí só para finalizar, então, exatamente, aí nesse sentido que o Gabriel falou, o legal dessa notação, tá, é que apesar do du e dv a gente está tomando como se fosse uma variável x barra y, uma variável livre, né, sem interpretações mais profundas, mas eu posso ter uma aplicação onde, na verdade, aquele u e v, ele, na minha aplicação, na verdade, ele foi reescrito de outras variáveis, certo? Então eu posso, na verdade, que o U, na verdade, pode ser função de um zeta, epsilon, gama lá, ou de um outro x, y, z que eu usei para outra aplicação que eu estava fazendo na minha pesquisa. Então ele está visto como variável livre aqui, mas ele pode ser uma função de outras variáveis. E é aí que entra o poder dessa notação. Porque aí você pode usar a regra da cadeia. Pode usar a regra da cadeia confiantemente. Então você pode tanto ver como uma variável, se você estiver usando a função identidade. Se a função não for identidade, né? Se essas variáveis aqui forem funções de outras coisas, aí você pode usar, manipular e ver essa visão funcional, ela funciona limpinha, é bonitinha para tudo. Entendeu? E aí unifica, né? Então a gente unifica as variáveis DUs, aqui no caso, com os DY, ou unifica os DX com o DF. Porque o DX, na verdade, vai ser um DF se o X for função de outra, se eu estiver mudando de variável, por exemplo. Vai ser uma função mesmo. Né? Então, beleza, gente. Grande aula de cálculo aí. Professor, tinha só uma dúvida rápida, que a hora já está boa. Só nesse parágrafo anterior a esse exemplo, quando vai falar do plano tangente, Aham. é só para ver se eu entendi. Está lidando, no caso, antes do exemplo 1. Aqui, o que está falando aí é no sentido que eu vou estar sempre com funções de duas variáveis. Não, mais para baixo um pouquinho. Aqui. Não. Aí embaixo, Aqui. if, the rank, isso, é. Ah, sim. É Aham. nesse sentido? Ah, isso é legal. Isso aqui tem a ver com... Ou não, é porque assim, quando eu li a princípio, eu pensei que não necessariamente precisa ser uma função de duas variáveis, mas aí o exemplo 1 me deixou na dúvida se é essa a ideia. No sentido assim, que o domínio aqui, né, por exemplo, a função y é uma função de R2 em R3. Aí, o que está dito aqui antes é nesse sentido que o domínio vai ser sempre R2 ou não necessariamente? Porque eu fiquei meio na dúvida aqui do que está dito. Ah, não. É que o domínio é R3, não é isso? Aqui, ó, o domínio pode ser, supondo que seja R3, pode ser qualquer um, tá? Se o domínio for qualquer um, mas como eu falei que o rank é 2, na verdade, por termos de álgebra linear, vai ter, o domínio dele tem que ser pelo menos R2, tá? O domínio tem que ser pelo menos R2. Se for R2, vai mapear esse R2 para um plano no contradomínio. Se for R3, vai mapear o R3 inteiro e vai achatar para um plano. É isso que você perguntou? Foi mais, porque Ou é a ficou não notação? ficou muito claro, assim, essa... É notação ou você está perguntando da Não, geometria? foi o parágrafo em si mesmo, não ficou muito claro para mim, esse mapear um a um no plano.
Então, essa é uma explicação de álgebra linear. Ó, se eu tiver... Eu tenho chama isso aqui de L. Essa aqui é L, tá? E essa jacobiana é a matriz A, e esse V é o vetor V, certo? Uhum. Então, L de V é igual a vezes V, Sim. né? Então, se essa matriz tem posto 2, né, aqui, por exemplo, se for de R3 se for de R3 para R4, seria matriz, se for R3 para R4, vai ter uma matriz 4 por 3, não é isso? 4 por 3, essa matriz aqui. Se ela tem posto 2, então a dimensão da imagem, se ela for de posto 2, quer dizer que as colunas... Quando eu aplico a matriz a um vetor, o vetor que vai aparecer, o L de V, ele vai ser uma combinação linear das colunas da matriz. E se as colunas da matriz têm dimensão 2, então todos os vetores que eu vou pegar aqui no contradomínio vão estar num plano, é isso que eu quis dizer. Tá. Estou explicando rápido aqui, porque a gente já falou essas coisas. Tá. Assim, vai ter duas coordenadas, as outras vão zerar. Entendi. É como se eu projetasse, né? Não necessariamente, eu não sei dizer, não vai estar em R2, mas é como se eu conseguisse projetar, e a projeção vai ser sempre um plano. Eu consigo projetar. Eu consigo mais ou menos essa ideia. Eu consigo reescrever. Exatamente. Eu consigo reescrever com duas variáveis sei que você está querendo falar, mas ela vai mapear toda a origem para um plano, tá? Então, no fundo, o contradomínio, ele você pode pegar o contradomínio, a imagem dessa função e usar duas coordenadas para aquilo ali. É só isso. Tá. O DF, se ela for função linear, então em vez da função ser de R2 para R4, teria 4 funções de 3 variáveis, não é? Em vez de ser 4 funções de 3 variáveis, eu posso escrever como sendo 2 funções de 3 variáveis. Não, como sendo 4 funções de 2 variáveis. Não sei se é isso aí. Tá. Eu vou amadurecendo. Tá. Sobre e aqui na verdade é que esse negócio de álgebra linear. Então isso aqui na verdade, gente, tudo isso aqui que a gente está falando, o livro faz o capítulo inteiro, só que ultra moderno, entendeu? Então tudo que a gente está falando, isso aqui já é o resto do capítulo, basicamente, tá? Porque isso aqui é teorema de função, teorema de função implícita, essas coisas assim. Por exemplo, um teorema é o seguinte, ó. Existe um teorema que o quanto que a geometria do diferencial influencia na função f original. Tá? Aqui eu estou falando só do diferencial. Aqui só álgebra linear, tá? Mas em termos não lineares também vale, que aí é como se o posto do diferencial de f, na verdade, é uma aproximação linear àquela função naquele ponto. Então isso que eu estou falando aqui também vale localmente para a função f. E aí tem implicações globais, é isso aí que fala um pouquinho no resto do capítulo. E se eu falar que o diferencial tem posto 2, então a função não linear original f, ela vai mapear ela não vai mapear o domínio para um plano, ela vai mapear o domínio para uma superfície, que tem duas variáveis. São um negócio com 2 graus de liberdade. Então, seria curvo, mas ela também faz a mesma coisa, então tem propriedades do diferencial que eu posso deduzir para a própria função f. Isso aí é mais ou menos o que faz o resto do capítulo inteiro. Boa parte do resto do capítulo é isso aí. A última coisa que eu queria... Tem várias últimas coisas, mas é só isso aí que eu queria falar. Acho que pensar nesses diferenciais aqui, então. Agora a gente vai ver esse D
como uma coisa formal também, que eu posso aplicar D adoidado, fazer o que eu quiser, desde que ele satisfaça algumas propriedades desse tipo aqui. Tá? Que a gente vai ver que são outras propriedades. Mas e aí existe esse operador D genérico, tá? E aí você consegue explicar aqueles teoremas de cálculo vetorial, que a gente tem teorema de Stokes, teorema de Green e tal, de maneira totalmente unificada, usando essa notação diferencial. E acaba que, depois de tanta mastigação de notação, fica fácil no final. Tá? Não é tão difícil assim, é só você saber. Se eu precisasse realmente formalizar, eu ia usar aquela coisa do livro, mas as sacadas estão aí, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, então. Falou, gente. Bom almoço para vocês. Acabou ficando mais longo, mas acabou sendo bom. Beleza. Até mais. Falou. Valeu. Tchau.